Fala comunidade Dev Raiz, sejam bem-vindos de volta a mais uma Masterclass. Aqui o papo é técnico para quem está no campo de batalha, resolvendo o problema real em produção. Se a ideia é ter conteúdo avançado de Laravel, sem enrolação, direto ao ponto, bom, o lugar é este. Então já fortalece o canal, deixa aquele like e manda para um colega de projeto. Hoje o mergulho vai ser fundo num debate que é um clássico. E tá aí a pergunta que vale ouro e que, olha, sempre dá o que falar. O padrão repository é aquela camada de abstração super elegante que todo projeto deveria ter, ou na maioria das vezes é só complexidade a mais, sem necessidade? A gente vai desvendar isso hoje. E para começar, quero lançar a pergunta para a comunidade. Qual foi o maior perrengue que o repository já causou num projeto de vocês? Joga aí nos comentários, vamos começar essa discussão. Beleza, então vamos visualizar o cenário. De um lado, a gente tem a abordagem padrão do Laravel, o arroz com feijão que funciona muito bem. Controller falando direto com o model via Eloquent. É simples, é rápido, é potente. Do outro lado, a arquitetura com o repository, que bota ali no meio a camada de service e o próprio repository. Na teoria, a promessa é linda, né? Desacoplamento total, código mais organizado, testes unitários que são uma maravilha. Mas a pergunta que fica é, na prática do dia a dia, essa promessa se paga? E é exatamente aqui que a nossa análise fica mais séria. A gente precisa entender de uma vez por todas que nem tudo que parece arquiteturalmente correto ou que tem nome bonito no livro realmente agrega valor de verdade para o projeto. Principalmente quando a gente está falando de um framework como Laravel, que já é super maduro, opinativo e que nos entrega um canivete suíço de ferramentas prontas. O primeiro grande sintoma de que algo pode estar errado é a duplicação de código. É muito, mas muito comum mesmo, o repository virar um simples proxy. Uma camada fantasma que só está ali para repassar a chamada. Sabe, métodos como find, all, create, update, tudo isso acaba sendo reescrito ali dentro, só para, no final das contas, chamar exatamente os mesmos métodos que o Eloquent já oferece de bandeja e de um jeito muito mais elegante. No fim, é código extra que não faz nada de novo. Isso já engata no nosso segundo ponto, a complexidade. Cada repository que a gente cria geralmente vem com uma interface junto. Isso quer dizer o quê? Mais arquivos no projeto, mais injeção de dependência para configurar e uma carga cognitiva, um peso mental maior para todo mundo do time. Sendo bem sincero, para a esmagadora maioria das aplicações e APIs RESTful que a gente constrói, onde o Eloquent já resolve o papo com o banco de dados de forma brilhante, essa camada extra simplesmente não justifica o seu custo. E para fechar essa tríade, o resultado de tudo isso, o famoso boilerplate. Aquele monte de código repetitivo. Todo esse código a mais precisa ser escrito, precisa ser testado e, o mais crítico de tudo, precisa de manutenção ao longo do tempo. Se essa camada de abstração não está resolvendo um problema real, um problema que a gente consegue apontar o dedo e dizer é isso aqui, ela vira um verdadeiro peso morto. Um fardo que deixa o time mais lento e menos produtivo. Opa, mas calma aí. Muita atenção agora. O objetivo aqui não é sair por aí demonizando o padrão repository, de jeito nenhum. A palavra mais importante em arquitetura de software, e isso vale para tudo, é sempre contexto. Existem sim cenários bem específicos onde usar um repository não é só uma boa ideia, é a decisão de engenharia mais correta e inteligente a ser feita. É aquilo, né? Não existe bala de prata. Então, quais são esses cenários onde o repositório brilha? Bom, o primeiro caso, clássico. Quando a aplicação precisa buscar dados de fontes totalmente diferentes. Imagina ter que pegar coisa do banco com o Eloquent, consumir uma API externa e ainda ler um arquivo de um sistema legado. O repositório aqui é perfeito para unificar esse acesso e deixar tudo limpo. Outro caso, quando a lógica para montar uma consulta é absurdamente complexa e precisa ser usada em vários lugares do sistema. E por fim, em projetos gigantes, de longa duração, onde existe um requisito real, de negócio mesmo, de talvez um dia ter que trocar o Eloquent por outro ORM. Aí sim, faz todo sentido. Ok, então se na maioria dos projetos do dia a dia o repository acaba sendo um exagero, qual é a abordagem mais pragmática e eficiente? A melhor parte é que a resposta está dentro de casa. O próprio Laravel já nos entrega um kit de ferramentas sensacional para resolver esses problemas de um jeito bem mais simples e totalmente alinhado com a filosofia do framework. E o caminho das pedras é mais ou menos este. Para a lógica de negócio, aquela regra que faz a empresa ganhar dinheiro, a gente encapsula em classes de ação, ou actions, ou em services. Isso mantém os controllers limpinhos.
Para aquelas consultas complexas, as queries cabeludas, a gente usa e abusa do poder dos scopes do Eloquent e do Query Builder. E na hora de testar, em vez de ficar sofrendo para mocar o Eloquent, a gente abraça os testes de integração que validam o fluxo de ponta a ponta e dão a segurança de que a coisa toda está funcionando. E com isso, a gente chega na grande conclusão, no fechamento desta masterclass. O padrão repository é bom ou é ruim? A resposta de quem já está há um tempo na estrada é sempre, sempre a mesma. Depende. Depende do contexto do projeto, da escala, dos requisitos de negócio, dos desafios específicos que precisam ser resolvidos. E essa frase aqui na tela resume a nossa discussão com perfeição. O problema de verdade não é o padrão em si. É a aplicação cega, dogmática de colocar ele em todo e qualquer projeto só porque parece o jeito certo de fazer ou porque o livro mandou. O pragmatismo, a engenharia de verdade, nos ensina a usar as ferramentas poderosas que o Laravel já nos dá para resolver 99% dos casos. E agora, a bola volta para a comunidade. Queremos ouvir as histórias de vocês. Conta aí nos comentários em que tipo de projeto o repository foi um verdadeiro salva-vidas. E quando foi que ele só deu dor de cabeça e gerou trabalho extra? Cada experiência, cada opinião compartilhada aqui fortalece todo o nosso ecossistema e ajuda a galera a tomar decisões melhores. E aí, se essa análise técnica, essa discussão mais a fundo ajudou a clarear as ideias sobre a arquitetura dos projetos, a melhor forma de apoiar o nosso trabalho é deixando aquele like, compartilhando com a equipe e, claro, se inscrevendo no canal Dev Raiz. Cada inscrição conecta mais gente a um conteúdo que respeita a nossa experiência real de produção. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.